E aí pessoal, tudo bom? Boa tarde. Voltei então com mais uma aula, né? Essa aula eu vou falar sobre energias. A gente já teve aula falando um pouco sobre a busca, né? Que a gente tem necessidade para encontrar, né, a si mesmo no processo. A gente já teve aula sobre consciência, mas bastante voltado para o sentido da percepção, tá? Então a gente ainda não falou de consciência, quase nada mesmo, tem muita coisa para falar ainda. E isso vai ser dito ao longo de várias aulas, muitas aulas, tá? E agora a gente vai ter uma aula de energias, tá bom? Falando aí sobre vários aspectos da energia e a interação da energia com o nosso meio, tá? A primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em energia, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é na matéria, né? Do que a matéria é feita, do que a energia é feita e por que todo mundo diz que existe essa diferença entre a matéria e a energia, né? Todo mundo descreve a energia como sendo uma coisa que existe para além do plano físico, como se fosse, no caso, uma coisa que não é física, sim espiritual. E aí, no caso, o espiritual seria, sei lá, uma massinha, uma névoa, né? Energética, e isso não tem nada a ver, tá? Hoje a gente vai entender a profundidade disso e como que isso está conectado com a matéria. Esse primeiro quadro fala do seguinte, de como são os átomos, né? Esses átomos estão presentes em todo tipo de material, em tudo que existe, tá? Tudo é feito de átomos. Átomo, a descrição inicial de átomo na Grécia, ela tem a seguinte etimologia. A significa não e tomo significa divisível. Ou seja, o átomo seria a única partícula não divisível. Quando você quebrasse a matéria até o menor pedaço possível, você teria o átomo, né? E até pouquíssimo tempo atrás, a gente acreditava que o átomo era a menor partícula mesmo, né? Mais tarde a gente vai ver que não. Agora a gente vai entender um pouco sobre as características atômicas e vamos entender as dimensões também desse átomo. Os elétrons, eles são essas bolinhas em turquesa, com um sinal de menos. Estão vendo? Estão girando em volta dos nêutrons e dos prótons desse átomo. Todos os átomos possuem uma quantidade de nêutrons específica para estabilizar a conexão entre os prótons, tá? O que acontece? Os prótons estão em rosa, tá? Esses prótons em rosa, eles têm carga positiva. Essa carga positiva dos prótons necessariamente não pode ter contato uma com a outra. Elas, num diagrama correto, assim, elas não estariam tendo contato umas com as outras. Então, esses nêutrons servem para... É como se fosse até o resultado do contato entre um próton e outro. Nos átomos onde você não tem prótons, onde você não tem partículas positivas, você não precisa de nêutrons para estabilizar. Que é o átomo de hidrogênio, tá? É o único que você só tem um próton, e aí você não precisa de uma partícula no meio para dividir eles e manter a estabilidade, tá? Só tem um próton. Já nos outros não. E aí você precisa dos nêutrons para estabilizar. Os elétrons,
quase como se fossem resultado desse processo, ou se não uma parte, né? Não dá para entender o átomo como uma coisa separada, assim, pegar ele em várias partes separadas. Eu mesmo entendo como se ele fosse uma coisa inteira, que tem características, como se nas bordas dele ele fosse eletronegativo, ele fosse carregado de forma elétrica, né? Eletronegativa, e no meio ele fosse carregado de forma positiva, estabilizado pelos nêutrons. Bem, com o tempo fizeram várias descobertas e perceberam que esses elétrons, na verdade, eles não estão parados, eles estão em movimento e eles estão o tempo todo circulando, às vezes até pulando, fazendo pulos extratemporais, assim, pulando, saindo de um lugar, teletransportando para outro lugar. Isso é uma das descobertas mais recentes da física. É bem interessante. E também, na época que eu estudei isso na escola, era completamente diferente. Hoje em dia a cada ano muda uma coisa. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso para a gente entender como é que a energia é feita, sabe? E a conexão dessa energia com a matéria, tá? Entender também que essa matéria é feita de energia, né? Quando eu coloquei dimensões aqui, eu não estou falando mais de dimensão 1, 2, 3, 4 dimensões, eu estou falando do tamanho, tá? Eu estava vendo um documentário um tempo atrás e tinha uma descrição bastante elucidativa a respeito das características de um átomo, né? A gente vai falar de um átomo de hidrogênio normal. Imaginando um átomo que tem somente um próton, que é essa partícula positiva, ele não vai ter um nêutron, porque ele não precisa ser estabilizado, né? Não tem mais de um próton para precisar disso. E ele vai ter um elétron, então, girando em volta desse próton. Imaginando, para passar as dimensões disso para a vida real, para a gente falar, poxa, nossa, como que é, né? Imaginando o tamanho do próton na vida real, dá para dizer que ele teria mais ou menos o tamanho de uma maçã. E o elétron girando em volta dessa maçã, o elétron que estaria girando em volta desse próton, ele seria do tamanho de um grão de sal, estaria mais ou menos 1 km de distância. Quer dizer, todo esse espaço entre a maçã e o grão de sal seria, em tese, espaço completamente vazio, sabe? O elétron girando e dando vários TP, né? Teletransportando em volta, e a maçã estável no meio. E mesmo assim, se você tivesse um outro átomo do lado, as eletrosferas elas reagem umas com as outras. Os núcleos dos átomos nunca se encostam, eles nunca iam chegar a se tocar de fato. São só as eletrosferas que se encostam. E é por isso que todo mundo fala que essa parte externa ela é 99% vazia, e a galera fala assim, olha, já que é tudo vazio, então você não encosta em nada, né? Tipo, quando você põe a mão na parede, você não está encostando na parede. Bem, em relação a essa afirmação, o que eu diria? A gente tem que entender que esse vazio, que essa vaziez faz parte da natureza da matéria, né? E que você está encostando, mas só que você está encostando a energia, uma energia na outra energia, né? Mesmo que seja essa energia que pareça, né, estar vazia, né? Aqui, ó. Eu fiz um template onde dá para ver o tamanho do núcleo atômico, tá vendo? E a nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, ela descreve mais ou menos o tamanho dos elétrons em torno dos núcleos. Se eu me lembro bem, o elétron ele tem a massa de... Não sei se é a massa ou se é o tamanho. Eu acredito que seja a massa de mais ou menos... Que seria equivalente ao tamanho, né? De
1836/1. Quer dizer, isso é muito pequeno, né? Bastante pequeno. Aqui eu coloquei um exemplo de interação entre eletrosferas para a gente entender mais ou menos como que funciona a estrutura desse magnetismo e a eletronegatividade, tá? Atômica. Eu devia ter colocado uma tabela periódica pra gente olhar esse dado mais tarde. Talvez, né? A gente fala mais sobre isso. Bem, se eu não me engano, os átomos amarelos eram átomos de... Essas bolinhas amarelas eram átomos de enxofre. E aqui as vermelhas de ouro. A parte dourada, essa parte dourada é ferro, tá? Se eu me lembro bem. O ferro nem faz tantas ligações assim, eu acredito, ou até faz, mas acredito que ele deve fazer sim, provavelmente. Eu não sei se vocês têm noção do que é distribuição eletrônica, mas na última camada, lá onde ficam os elétrons, dependendo da quantidade de números que tem num átomo, ele pode ter mais estabilidade ou menos estabilidade. Estudando os gases nobres, a gente chegou à conclusão de que existem muitos outros elementos que se conectam uns com os outros para chegar à mesma estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres, eles são absolutamente estáveis nas suas eletrosferas, tá? Bem, é como se matematicamente ele tivesse tão organizado que se você tentar quebrar a molécula de um gás nobre, você não consegue, você tem bastante dificuldade. Já em relação aos metais, não é assim que acontece, é muito diferente. Digamos que o ferro provavelmente deve fazer mesmo essas 6 ligações, digamos que ele faça, né? Esses átomos conectados com ele acabam gerando uma espécie de ligação, que a gente chama de ligação metálica, né? E gera uma superestabilidade, né? Que fica visível através de um ângulo, sabe? Existe até um ângulo específico. Para quem vai estudar química, dependendo do ângulo das ligações metálicas, elas têm mais estabilidade ou menos estabilidade. E é daí que a gente vê a formação das estruturas cristalinas. Quando a gente vai estudar cristais, a gente vai entender que, dependendo, por exemplo, da característica do ferro, esse ferro, ele está ali no meio, né, conectando os outros elementos e tal. Digamos que você tem um material que ele possui uma característica extremamente condutora, porém ele tem cristais dentro dele, ou sei lá, alguns elementos misturados ou não, que podem absorver energia, por exemplo, por estarem bem, depois a gente fala sobre isso, mas bem, conseguem absorver energia. Esse material vai conduzir bastante energia, só que ele vai numa parte dele ele vai armazenar essa energia que ele está conduzindo. Ele vai liberar essa energia de uma outra forma, entendeu? É por isso que os cristais, eles têm formas completamente de interagir com a gente. Muitos elementos que estão na nossa vida, no nosso dia a dia, têm comportamentos diferentes. E a gente não conhece, não sabe porque não estuda muito esse lado. Mas existem materiais capazes de estabilizar o nosso humor, estabilizar a mente da gente, deixar a gente mais tranquilo. Cada um tem uma característica e isso também depende do local onde ele se formou na Terra, dos elementos disponíveis, da estrutura das ligações, né? Cada um dos tipos dos elementos que a gente tem possui uma quantidade de eletronegatividade diferente. Quanto maior a massa, maior a eletronegatividade. Mas dentro da tabela periódica, ela está organizada justamente para descrever o aumento, né, na diagonal para baixo dessa eletronegatividade. A eletronegatividade diz respeito tanto à massa quanto à gravidade. Também vai dizer respeito à força com qual esse átomo
vai atrair os outros átomos, né? E acabar gerando essas ligações que a gente tá vendo aí, tá? E também a dureza, várias características, bem interessante. Próximo assunto. A gente já estudou bastante sobre os átomos, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre partículas subatômicas. Partículas que compõem os átomos, tá? Elas são menores, bem menores. Elas compõem os átomos, assim, e é extremamente ridículo o modo como elas compõem eles. Porque, tipo, você imagina assim, né? Pô, esse átomo, ele é muito diferente do outro. Tipo, o ouro não é nada parecido com, por exemplo, um átomo de hidrogênio. E eles estão distantes mesmo na tabela periódica. Mas a questão é só a organização desses quarks dentro para criar prótons e nêutrons, e a quantidade de prótons que esse átomo vai ter, que vai definir qual que é o número atômico dele, quais as características dele vão ser, né? Dentro dessa tabela periódica a gente tem átomo com um próton, com acredito que 2, aí tem 8, tem vários números, né? Ela tá organizada de um jeito que dá pra gente ver assim, tem um hidrogênio, o hélio tem 2, acho que não tô lembrado agora, mas acho que o hélio tem 8, se eu me lembro bem, mas acredito que não. Cada um deles tem um número específico, e esse número diz respeito às características que ele vai ter. Então, se você tem um átomo que ele tem, sei lá, um número hipotético, 17 prótons, ele vai ser completamente diferente do que tem 16, sabe? Então, vai ser completamente do que tem 10. E se em algum momento a ciência conseguir descobrir como arrancar tipo, esses prótons que estão a mais, retirando também esses elétrons que estão a mais, e os nêutrons, né, para estabilizar, você simplesmente transforma um material no outro. Isso acontece muito no meio das estrelas, tá? E a matéria é criada no centro dessas estrelas. É bem impressionante. Se a gente estuda mais profundamente, a gente entende como é que funciona. Aqui, ó, nessa tabela, a gente consegue ver que a diferença entre um próton e um nêutron tá só nesses dois quarks aqui. Esse U significa up, que é um quark up, e o Dzinho de quark down. Up para cima, down para baixo. Aqui você tem um DU, e aqui você também tem um DUzinho ligado, né? E isso é igual no próton e no nêutron. Mas no próton você tem um quark a mais up, e no nêutron um a mais down. Então, tipo, isso já muda completamente a carga deles, faz com que eles sejam completamente diferentes. Tipo, se a gente parar pra pensar, isso é muito líquido, sabe? A matéria é muito plástica. A gente acaba vendo que alterar a matéria de fato seria uma coisa fácil se a gente conseguisse interagir nesse nível, sabe? De além do microscópio, microscópico, nanoscópico para mais, né? Bem pequeno. Vamos falar agora de energia, tá? É o seguinte, o éter é a energia principal que a gente tem que estudar e entender. E eu acredito que esse éter seja feito de partículas subatômicas. Não só o éter, mas todas as outras partículas que estão à nossa volta. Como que a gente chega a essa conclusão, né? Bem, existem muitas energias à nossa volta. A matéria já se provou, né? Aí pelos nossos... Só da gente falar um pouquinho sobre o átomo, sobre as partículas subatômicas, a gente entende que a matéria em si, ela é feita de energia. E é uma energia extremamente volátil. Grande parte
grande parte desse espaço é vazio, inclusive, né? São várias eletrosferas, uma em contato com a outra. E a gente entende a liquidez, como essa matéria consegue ser líquida, né? Uma coisa plástica, mutável. O éter em si, a gente que sente energia, percebe energia em todo lugar. Tudo gera energia. Se você estiver perto, se você tiver uma sensibilidade energética mais ou menos, né? Isso você vai treinar lá vendo o vídeo de percepção, né? E você começar a focar no quanto as energias interagem. Por exemplo, se você tiver do lado perto de um motor e o motor estiver girando, se você sentir energia do lado, você vai perceber que aquilo emite um monte de energia, sabe? Bastante. Se você estiver perto de uma fonte de calor, você vai ver que ela emite bastante energia também, tanto por irradiação quanto, sei lá, por emissão mesmo, luminosa, na forma de ondas. Se você conseguir enxergar a aura também, que é uma coisa que eu vou fazer um vídeo logo mais sobre isso, né? No vídeo de sensibilidade energética, eu vou conectar a percepção com o que a gente está estudando nesse vídeo aqui, para a gente entender melhor como é que funciona essa percepção da energia. Se você consegue enxergar a aura, que é uma coisa que é possível fazer inclusive com os nossos olhos, é só um treino básico que você faz. Chega uma hora que você já está vendo, você vai olhar em volta de um fio elétrico e você vai ver que a cor da energia em volta do fio elétrico é muito diferente da cor de material comum, sabe? Entre outras coisas. Aí acaba ficando claro. Por quê? Essa interação, né, esse aparecimento de partículas subatômicas, digo, de energias, no meio perto de locais onde você está interagindo fisicamente, onde você tem abrasão física, onde você tem um desperdício, um gasto de energia física muito forte, você percebe o aparecimento de energia. Quer dizer, por que será que a matéria, quando sofre tanto abrasão quanto derretimento, recebe eletricidade, por que ela sofre? Então, a partir desse sofrimento, né, a partir desses processos, por que ela acaba gerando energia? Quer dizer, ela está só se desfazendo, ela está só perdendo partes de si mesma nesse processo. Isso é uma coisa que a gente percebe também, bastante evidentemente, quando você trabalha com energia radioativa. A coisa é muito, muito mais forte. Com um átomo somente você consegue fazer... eles fazem através de... acredito que seja fissão nuclear. Eles cortam um átomo. Quando eles fazem esse corte, eles liberam uma quantidade de energia absurda. Uma quantidade completamente instável, né, que a gente vai estudar mais depois, e que causa bastante danos à nossa saúde. Isso também a gente vai estudar na parte de essência. Por enquanto a gente vai focar no início da energia. Qual que é então a origem, né, desse éter? Olha, principalmente na minha experiência, eu percebo que o éter está mais presente nas estrelas. Eu percebo ele muito presente tanto no Sol quanto nas estrelas, tá? Ou seja, eu percebo ele quase em qualquer momento. À noite, com um pouco menos força, ele caindo do céu, né? Eu percebo na atmosfera esse éter. Mas durante o dia eu sinto com muito mais força essa energia etérica, tá? Vindo da atmosfera. Essa energia etérica, ela é absorvida por todos os tipos de matéria. Ou seja, se você tiver um objeto feito de, seja lá qual for o material, ele vai se alimentar também do éter. Como é que se alimenta, né? A matéria em si,
para estabilidade, para funcionamento, para... No meio dela é mais comum que a matéria ela tenha mais resistência na presença de éter, uma presença maior de éter. Ou seja, o éter está disponível o tempo todo, caindo em cima da gente. Ele cai na forma de partícula, tá? O éter, que eu conheça, apesar de ele se irradiar também, ele vem com a luz, né? Então ele provavelmente não só se manifesta na forma de partículas, mas de onda também. E ele acaba por manter a nossa estrutura interna, né? A gente vai estudar mais profundamente sobre isso depois, mas eu vou falar um pouco sobre como isso funciona. A gente vai estudar frequência daqui a pouco, e eu vou explicar como que o éter troca de frequência para alimentar cada uma das partes do nosso corpo que tem uma necessidade por uma frequência diferente, tá? Já já a gente fala mais sobre isso. Por enquanto eu vou falar sobre o sistema de absorção do éter, que são as nossas nadis, tá? O éter, nesse caso, ele entrando nos nossos chakras, né? Chakras são os nossos... são como se fossem funis de energia feitos de nadis, tá bom? A gente vai falar sobre as nadis também, que é o sistema indiano, né? Que descreve a estrutura das nossas energias. Aqui. Essa imagem em roxo aqui à direita, ela descreve um pouco do movimento das nadis, mas a gente vai ver daqui a pouco tem uma outra imagem que descreve as nadis principais do corpo e os meridianos também. É interessante. Essas nadis, elas são como se fossem tubos de energia. Todos eles servem para transportar energia. As nossas veias, o sistema nervoso e o sistema linfático, todos se orientam junto com... Essas nadis, eles têm a mesma direção. Então, se você observar a estrutura natural, você sabe, se você souber, né, que existe uma veia que sai da subclávia, uma veia grandona que passa no pescoço, você vai saber que tem também bastante energia que passa por esses lugares. Porque o que essas veias estão transportando nada mais do que energia química, né, do que o alimento que a gente consome, e assim por diante. Que são duplos para essa energia que a gente chama de energia prânica, tá? O éter, quando ele cai nas nossas nadis, absorvido pelos nossos chakras, ele é tanto convertido para agir naquela região. Cada chakra trabalha com um tipo de energia. Então, esse éter, quando ele é absorvido, ele entra ele desenvolve características para trabalhar em cada uma daquelas regiões. E cada uma das regiões possui uma frequência específica. A gente descreve frequência melhor na forma de cor, falando delas como se elas fossem cores. Facilita um pouco entender melhor elas. Por exemplo, se você tem o primeiro chakra, ele tem a cor vermelha. A frequência da cor vermelha, ela abastece tanto as pernas quanto os ossos, os rins. Ela faz todo um trabalho naquela região baixa, tá? A glândula, uma parte da glândula sexual. Essa energia vermelha, né, nessa frequência, na frequência vermelha, ela serve para esses órgãos. Então, o éter, ele vem de uma forma extremamente pura, é uma energia branca, clara. E aí ele toma ele vai girar no chakra e vai ficar vermelho, entendeu?
Depois disso a gente vai entender melhor a respeito do prana, que é quando o éter ele cai na Terra, no planeta Terra mesmo, e ele é reexpelido, porque a Terra ela absorve tanto éter que acaba que ele acaba por escapar um pouco dela, né? E ele escapa na forma de prana, já é uma energia diferente, é uma energia aterrada que nos conecta com a Terra, de fato, que gera essa nossa conexão com o planeta. O prana ele tem mais facilidade para ser convertido nas energias que os 3 chakras inferiores precisam. E o éter ele é convertido para as energias que os 3 chakras superiores precisam. Entendem? Então a gente tem uma manutenção muito perfeita dos nossos chakras no nosso ecossistema, onde a gente está. Cada região do planeta emite o prana de forma diferente. Isso muda as características do povo às vezes. Pode fazer com que a língua mude, o sotaque mude, várias características. A atitude energética das pessoas mudam, e aí você tem uma alteração geral do processo, baseado somente na energia telúrica, onde aquele povo está, como ele está se comportando, e também em relação ao Sol, como que ele está agindo ali naquele local, e assim por diante. É bem interessante estudar sobre isso. Bora falar então do duplo físico, né, material. Eu ia falar disso antes, acho que eu já até falei. A estrutura física e a estrutura espiritual, elas são a mesma estrutura, tá? Uma delas é feita por partículas menores só, e está flutuando e em volta da gente, enquanto que o físico não. O físico ele é feito de partículas mais densas, sabe? Mas no final é tudo físico, tá? Ou você pode dizer também que no final é tudo espiritual, dá na mesma, tá? A gente tem que entender que é tudo a mesma coisa, uma parte da mesma coisa. Porque senão, a gente imaginando que existe o físico e o espiritual, fica quase impossível você acreditar que você vai conseguir fazer um pulo, sair do físico e ir para sentir o espiritual, sabe? Para interagir no espiritual, fazer uma cura espiritual no físico. Não é possível, tá? Isso bagunça tudo a cabeça e atrapalha tudo. Então não existe, tá? Duplo físico material, existe uma coisa só. Existe ou é tudo físico, você pode pensar assim, ou você pode pensar que é tudo espiritual, que o físico é espiritual, sabe? Exatamente como as nossas almas. Eu gosto de ver dessa maneira. Essa ausência de separação ajuda a entender muito profundamente esse processo. Bem, esse sistema aqui, é um sistema de camadas áuricas, né? A gente fala da aura. A aura se abastece do prana, que a gente acabou de falar, que é a energia que vem da Terra. Essa aura tem características diferentes e camadas diferentes, né? Para descrever essas características. Nessa imagem aqui, desse lado, ela está mostrando 7 camadas visíveis, não sei se dá para ler. Cada uma das 7 camadas tem interação com um chakra específico. E a absorção da energia e o trabalho dessa energia por essas camadas, por esses chakras, um influencia o outro e acaba influenciando diretamente no nosso emocional, tá? Profundamente, exatamente como o contrário. Você mudando como você se sente internamente, né, através da aquisição de conhecimento ou sabedoria, você acaba transformando as suas características externas energéticas e até o seu corpo, tá? Como consequência disso. Quando você gera uma alteração, por exemplo, no 4º nível energético, que seria essa camada mais colorida, que está em volta dessa douradinha, bem aqui, tá vendo? Nesse 4º nível, essa energia vai descendo.
A influência que você gerou aqui, ela vai descer para o terceiro nível. Então ela entra na sua mente, a sua mente confabula, entra em contato com isso, ela vai para o seu emocional, depois ela age na primeira camada física e aí ela passa a agir no seu corpo. Existem relatos no livro, essa imagem veio de um livro chamado Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. Quem quiser ler, fiquem à vontade, é um livro muito bom mesmo para descrever energias. E não só isso, ele é um livro que ensina a curar, né? Isso é incrível, porque ensina muito bem, sabe? Ensina de forma científica, direta, e é muito bom. Existem relatos, né, no livro dela, inclusive, de pessoas que tinham sofrido ataques, por exemplo, com lanças, uma lança, numa vida passada, e a lança estava atravessando o chakra do plexo da pessoa, e ela faleceu, reencarnou, e ao reencarnar ela ainda tinha a lança na hora dela, e por isso ela não conseguia trabalhar o plexo solar. O plexo solar dela não funcionava, né? Sem trabalhar cura, a gente não consegue viver direitinho. Não dá, não funciona. Só uma pequena pausa para eu ver uma coisa, rapidamente. Ok, já temos 36 minutos de aula, né? Vamos falar só da Pingala e da Sushumna. E aí a gente já finaliza a aula e eu termino as características de frequência, ondas magnéticas, etc. na próxima aula. A gente faz uma segunda aula para falar sobre isso. Então, como vocês podem ver, esse à esquerda aqui é o sistema de meridianos chinês. Ele tem a descrição de onde passa a energia do lado da nossa coluna vertebral. E também tem a descrição de alguns meridianos passando para os braços, para a cabeça, no lugar onde tem as veias grandes. É só vocês verem que vocês vão perceber. No sistema indiano é exatamente igual ou muitíssimo parecido. O modo como essas nadis serpenteiam umas pelas outras passa a ideia de que elas estão serpenteando, né? Que elas são serpentes. Isso é usado, esse símbolo é usado em muitos lugares, né? Tanto que todo mundo usa esse símbolo do caduceu, que são serpentes entrelaçadas. Eu acredito que os símbolos na medicina possuem esse desenho, esse símbolo. Faltou só puxar o conhecimento da cultura, né, que ajudaria muito a trabalhar no processo e que hoje em dia não é usado na medicina ocidental. Uma das nadis chama Ida, a outra se chama Pingala. A Ida teria uma característica mais suave, mais feminina, e a Pingala mais forte, né, mais masculina. Quando você consegue fazer o trabalho de libertar a Kundalini, que seria, no caso, a liberação de uma energia específica que existe num chakra específico, não no básico, um pouco mais para cima, entre o básico e o chakra sexual, e liberando essa energia, você poderia, no caso, libertar essa Kundalini que subiria pela Sushumna, que é essa terceira nadi que está no meio, tá vendo? Existe o cajado do caduceu aqui no meio, e a Sushumna, ela tá bem nesse lugar onde ele está descrito aqui no meio. A Kundalini sobe serpenteando, não só na forma de uma só, não só por um lado, mas pelos dois lados ao mesmo tempo. E quando ela chega lá em cima, ela desce de novo, e aí ela sobe de novo. E quanto mais a Kundalini está agindo ali naquele local, mais os chakras se estabilizam e entram num estado impressionante de estabilidade e conexão. Muito bom. Esse trabalho de subir a Kundalini é bem interessante. A gente faz em meditação, não é tão difícil, tá? É tranquilo até. Precisa entender um pouquinho sobre Jing, estudar um pouquinho também,
que ajuda bastante nesse processo. Coisa que a gente vai estudar bem depois, né? Vou começar com as coisas mais básicas. Fica aí então essa aula, né, com o básico pra galera. Galera, compartilha o vídeo, ok? Curte. Foca nas aulas. Dá uma olhadinha nas referências. Barbara Ann Brennan, tá? O nome do livro se chama Mãos de Luz. Vou colocar nos comentários não, na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha, tá? Até já, galera.